aí, galerinha do segundo, beleza? Tranquilos? Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho do setor A. Por enquanto vimos só o setor B, correto? Nós vamos fazer o setor A. Eu vou começar com vocês pela aula 17. Porque eu não vou fazer com vocês a 14, 15, 16. Que é uma aula que é mais teoria, a gente consegue fazer online. Essa aula contém mais cálculo, mais operações. Prefiro fazer em vídeo aula para vocês, para usar a lousa, tudo, e a gente poder interagir depois, futuramente, em outra aula online, bater um papo disso aí. Tá bom? Então, aula 17. Aula 17. Setor A. Página 157. Vamos lá. A partir desse capítulo agora, gente, vai entrar uma parte de elétrica que eu acho melhor para vocês, até a compreensão. Por quê? Porque é uma parte mais relacionada ao nosso dia a dia. Vai falar de tensão elétrica, corrente elétrica, potência, consumo de energia, como fazer para diminuir o consumo de energia elétrica em casa. Então essa parte é mais interessante, que essa parte envolve mais o nosso dia a dia. Vai vir circuitos, ligações, como ligar 2 lâmpadas, 3, 4 aparelhos num lugar só. Então a gente consegue trabalhar com várias discussões envolvendo essa parte de eletricidade, tá bom? É uma parte que fica menos abstrato. Quando você fala de força elétrica, campo elétrico, campo magnético, que nós estamos trabalhando, fica algo muito abstrato. Chega nessa parte elétrica, mas dentro da casa, começa a aparecer em exercício a planta de uma casa, ou um rapaz vai tomar um banho, ou uma lâmpada acesa, quanto que ela gasta desnecessariamente ligada por dia, tá bom? Tá? Então vários itens para trabalhar aí, mais relacionados ao nosso dia a dia. Então fica bacana, fica mais fácil para compreender a aula, tudo bem? Então essa aula 17 para vocês fala de corrente elétrica, tá? Então o primeiro passo é definir o que é corrente elétrica, tá? Muitas vezes você pensa em casa que o que mata, né, um choque elétrico, uma descarga elétrica, é se o choque é 110 ou 220. Então fala, professor, o choque qual é mais forte, é 110 ou 220? Por que dá um tranco maior em um ou em outro? Na realidade, o que mata não é a voltagem, não é o 110 ou 220. Você pode tomar um choque de 10.000 volts. Não pode acontecer nada com você, desde que a amperagem seja baixa. Desde que a intensidade da corrente elétrica, que é a ideia da aula de hoje, corrente elétrica, seja baixa. Então, se tomou um choque de 10.000 volts, mas a intensidade, vamos supor, é 0,001 ampere, o choque era bem fraquinho, você quase não sente. Parece uma formiga te picando. Só isso. Agora, você toma um choque, às vezes, de 220 volts, mas a amperagem é alta. Então, aquele choque pode te dar um tranco, pode grudar, pode jogar. Tá bom? Aí vai depender da amperagem desse aparelho. Tudo bem? Então, o que mata é a corrente elétrica, é o tema da aula de hoje. E não a tensão, tá bom? 110, 220, tanto faz, o que manda é a amperagem, tá? Vamos lá. Então, e nós já vimos. Aí entre os 110 e 220 tem a lenda, por quê? Porque, mas 220 é mais forte. Não é que 220 é mais forte. É que geralmente no 220 você liga aparelhos com a potência maior, com a amperagem maior, porque eles requerem mais energia, lembra? Isso vimos em aulas anteriores. Aqueles aparelhos requerem mais energia, automaticamente a captar uma energia maior. Captando uma energia maior, quer dizer, a tendência de provocar um choque maior, uma descarga elétrica maior, tudo bem? Aí vamos lá, tá assim para vocês, ó. Definição, né? Corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas no meio condutor. Observe o seguinte, gente, ó. Tem um caminho que a energia percorre, tá vendo? A energia sai lá do positivo, tá vendo? Tem uma bateria. Vou colocar uma pilha aqui para vocês. Tá? A pilha tem 2 polos, tá bom? Então aqui eu vou chamar de positivo, aqui de negativo. Ela nasce nesse polo positivo e morre lá no negativo. Então ela faz esse caminho aqui, tá? Nasce daqui e morre aqui, tá bom? E quando você liga um aparelho, esses elétrons que estão desordenados lá dentro, todos confusos, tá? Eles começam a percorrer um caminho ordenado, sempre do positivo para o negativo. Como se um trenzinho, eles né, se agrupam, né, e caminham todos juntos naquela mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Então a definição para vocês, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado dos elétrons livres dentro desse material condutor. Quem conduz a eletricidade geralmente é o quê? Fios e cabos, certo? Tudo bem? Então olha o desenho de vocês aí. Você tem uma bateria, certo?
Aí nasce no positivo a energia, sobe aqui, tá bom? E desce aqui no negativo. Então esse é o movimento ordenado dos elétrons. Então os elétrons vão passar por esse fio de forma ordenada, tá bom? Sempre saindo do positivo e morrendo no negativo. Essa é a definição de corrente elétrica. É esse movimento ordenado desses elétrons livres dentro de um material condutor, claro. Se o material for isolante, não tem como ele passar, não tem como ele se movimentar, tudo bem? Então entenda que o material tem que ser condutor, tá bom? 2. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido do campo elétrico. Sendo assim, a corrente elétrica possui o sentido contrário do movimento dos elétrons. Ficou definido assim. Gente, primeiro definiu-se, na antiguidade, definiu que nasce no positivo e morre no negativo, a corrente elétrica. Depois viram que os elétrons em si faziam o caminho contrário. Aí não quiseram mais mudar. Sabe-se que é contrário. Ele vai do negativo para o positivo. Mas definiu-se assim, então ficou desse mesmo jeito. Positivo, negativo, ponto, acabou. Ninguém discute mais, tá bom? Então a gente sabe que é contrário, mas esquece que é contrário, tá? Porque vai usar sempre o mesmo caminho, positivo para o negativo. Fica confuso às vezes falando assim, né? Mas define-se assim, nasce no positivo e morre no negativo, tá bom? Por convenção mundial ficou desse jeito, tá? Vamos lá, terceiro item. A corrente elétrica também pode ocorrer em outros tipos de condutor, mas com soluções eletrolíticas e gases ionizados. Então a corrente elétrica, a gente não precisa, só precisa de um fio, né? A gente é acostumado em casa, energia, tudo, ser tudo ligado por fios. Mas a água é um material condutor de eletricidade. E nós temos outros elementos condutores. Dependendo do gás, das propriedades desse gás, ele também pode conduzir eletricidade. Então tem vários outros meios que conduzem eletricidade, não só fios, tá bom? Então tome cuidado, não se pegue muito a fios, né? Pode ser outros tipos de material também. Tudo bem? Então corrente elétrica é isso, tá? Um movimento ordenado, quando a gente fala ordenado, que ele caminha de um ponto para o outro em ordem, né? No caso do positivo para o negativo, tá? É o movimento ordenado desses elétrons dentro de um material condutor, tudo bem? E como eu calculo? Eu falei para vocês, pô, então a intensidade da corrente que mata. Mas o que é essa intensidade? Por que ela mata uma corrente elétrica alta? A formulinha da intensidade é essa aqui, ó. Intensidade da corrente é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Então entenda, tá? Esse T pra gente que é tempo, né? Sistema internacional, o tempo é dado em segundos. Nós já vimos o que é carga. Vimos aqui desde o começo do ano, né? A carga é dada em Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, né? E o I pra gente é a intensidade da corrente elétrica. Gente, lembrando, não adianta só falar intensidade. Intensidade do quê? Intensidade da corrente elétrica, tá? Tudo bem? A intensidade da corrente elétrica. Tá bom? Porque só a intensidade pode ser intensidade de várias coisas, né? Nesse caso da corrente elétrica, tudo bem? E essa intensidade, ó, se você está dividindo a carga em Coulomb e o tempo em segundos, você pode escrever ela em Coulomb por segundo, né? Certo? Coulomb por segundo seria o princípio da fórmula básica. Mas nós sabemos que em amperes também já podemos escrever. Já vou falar para vocês já por quê, tá bom? Então a intensidade da corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo, certo? A intensidade elétrica não pode ser negativa, não existe intensidade elétrica negativa, tudo bem? A gente sabe que o tempo também não é negativo, mas a carga pode ser negativa. Então por isso que a carga na apostila de vocês está em módulo, tá bom? A carga está em módulo, tá? Então a carga está em módulo para vocês, essa carga pode ser uma variação, pode ser um ponto fixo, não tem problema, mas sempre em módulo, tá bom? Então a intensidade da corrente é igual o módulo da carga dividido pelo tempo, que é a carga elétrica, você pode ter ela positiva ou negativa, depende se ela ganhou ou perdeu elétrons, tudo bem? Copiem, vamos lá, rapidinho.
Vamos lá, copiaram? Vou escrever de novo a fórmula ainda, tá? Vamos lá. Igual eu falei para vocês, a intensidade é igual ao módulo da carga dividido pelo tempo, beleza? Certo? Mas, ó, e para achar a carga? Pode ser que tenha que utilizar aquela outra fórmula antiga, lembra? Que é igual a N vezes Z. Essa que você usa para achar a carga. Então, muitos exercícios você vai ter que usar essa fórmula primeiro, para depois chegar nessa, tudo bem? Que é igual a N vezes Z, certo? Tudo bem? E quem é N pra gente? N é o número de elétrons, lembra? Número de elétrons. Aí não tem unidade de medida, que é só quantidade, tá? E o E é a carga elementar. Geralmente está dado em exercício, tá? Mas se você esquecer, o E é constante, lembra? É a carga de um próton ou de um elétron. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Deixa eu arrumar aqui que é 19. Tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Esse é o valor de E. Então, para achar a carga, lembrando, essa carga é a mesma dessa, né? Para achar a carga, pode ser que algum exercício ele te dê um número de elétrons e te dê o valor de E, que é constante. Então, primeiro eu vou ter que fazer isso aqui, achar o valor de E, para depois jogar na fórmula, tá bom? Certo? Lembrando que a carga é sempre em coulomb, tá? Não esqueçam, tá? Aí, voltando aqui para a intensidade, gente. A intensidade, ela é dada em coulombs por segundo. Nós já vimos que ela pode ser coulombs por segundo, já que a carga é em coulomb e o tempo em segundos. Só que é muito usual nosso ou amperes. Anota aí, ó, amperes, escreva aí, tá? Ou dada em ampere, a letra A maiúscula. Aqui no Brasil a gente trabalha bastante com amperes. Os dois são aceitos do sistema internacional, tá? Ampere faz parte do sistema internacional e coulomb por segundo também. Então você pode deixar qualquer uma das unidades, que nem pode dar errado para vocês em nenhum exercício, tá? Então é coulombs por segundo ou ampere. Tanto que os aparelhos que a gente vende, até importado muitas coisas, né? De a parte de elétrica, tudo, eles têm tudo marcado em amperes, não é marcado em coulombs por segundo, tá? Então, tanto faz um ou outro. É mais usual do nosso dia a dia, aqui no Brasil principalmente, trabalhar com amperes. Falar aquele chuveiro tem uma grande amperagem, aquela torneira elétrica tem uma alta amperagem, tá bom? Certo? Então, amperagem, então, é a quantidade de carga que passa por segundo. Por isso que é o que mata, gente. O que é intensidade? É quanto de carga passa em um segundo. Então, quer dizer, vamos supor aqui, se eu tenho I igual a 20 amperes, vamos supor que eu tenho uma intensidade que é 20 amperes. O que significa 20 amperes? É 20 coulomb por segundo, ou seja, passa 20 coulomb de carga em um segundo. Por isso que a amperagem é o que mata. Quanto maior é a quantidade que passa por segundo, maior a energia que você recebe. E se você ficar grudado por mais tempo, quer dizer, é mais carga que está passando para você, que a chance de morrer é maior ainda. Beleza? Copiem essa parte aí, vamos lá. Vamos lá. Continuando, tá? Agora vira na página 158. Bom, vamos lá. Então a fórmula eu já falei para vocês, né, que é dada em ampere, tá na página também aí, tá? Coulombs por segundo amperes, para achar a intensidade. Tá aí para achar a carga, se necessário, Q igual a N vezes Z, tá bom? Lembrando que o E é constante, o N é o número de elétrons. Aí continuando aqui, ó, nós temos aqui, ó, tipos de corrente elétrica. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Uma corrente elétrica contínua, certo? Onde o gráfico é uma reta, observe aí, contínuo, o gráfico é uma reta.
ou uma corrente é alternada, onde o gráfico de vocês, ó, ele vai fazer uma função, certo? Uma função aí chamada de função seno, vocês já viram, tá? Uma função seno ou função cosseno. Quer dizer, vai fazer isso aqui, né? Lembra na parte de física de ondas, cristas e vales, né? Vai fazer isso aqui, sobe e desce, sobe e desce. Onda do mar, por exemplo, certo? Tá? Então nós temos dois tipos de corrente elétrica, ou a contínua, tá? Ou a alternada, tudo bem? Certo? Vamos lá. Uma outra maneira de calcular a corrente elétrica é isso aqui. Eu sempre falo para vocês que tanto em física e matemática dá para usar o mesmo conceito, hein? Então é importante vocês saberem isso aí também, tá? Eu posso achar, toda vez que a minha fórmula é essa, intensidade é a carga sobre o tempo. Se eu passar o tempo para lá, eu posso achar que a carga é a intensidade vezes o tempo. Em física ou em matemática, sempre vão tirar um gráfico. E esse gráfico for, aqui é o tempo e aqui é a intensidade. Observe que tempo e intensidade são os pares do gráfico, são os produtos. Então eu posso fazer pela área da figura. Então vamos supor que eu tenho uma figura aqui assim, ó, uma figura bem simples, ó, um quadradinho aqui, a figura bem simples, tá? Então eu posso falar para vocês que a minha carga elétrica vai ser igual à área. Por que é igual à área? Porque o gráfico é o quê? Como é que eu leio esse gráfico? Da intensidade pelo tempo, não é isso? Certo? Esse gráfico aqui é I por T, intensidade pelo tempo. Ou T por I, tanto faz. Intensidade pelo tempo. E a gente sabe que I vezes T, intensidade e tempo, é igual a carga. Então, toda vez que meus pares ordenados de um gráfico, certo? Constituíam aí uma área, certo? E dessa área eu vi que os eixos, as minhas coordenadas, né? Meu eixo X, meu eixo Y, são produtos, I e T, são produtos de uma relação, essa relação aqui é a área do gráfico, certo? Então aqui é I e T. Então é I por T. I vezes T é alguma coisa? É uma fórmula, que é da carga. A carga pode ser intensidade vezes o tempo, certo? Lembrando, como é que eu achei isso aqui? Era a intensidade, carga dividido pelo tempo. O tempo passa para cá multiplicando, então carga é a intensidade vezes o tempo, tudo bem? Tranquilos? Tá? Então bem simples aí, tá bom? Então eu pedi para vocês a carga, dá para usar essa aqui, né? Q igual a N vezes Z. Claro, se eu tiver um N, né, gente? O E você sabe que é constante. O N você nem tá no exercício, mas você tem que ter um N. Se eu tiver um N, eu acho a carga assim. Pô, beleza. Vou vir aqui, não tem essa aqui. Mas dá para achar o Q por essa forma. Passa o T para lá, Q igual a I vezes T. Pô, não tem todos os dados. Mas tem um gráfico? Beleza. O gráfico é da intensidade da corrente elétrica pelo tempo? É. Então, se o gráfico é da intensidade pelo tempo, a área desse gráfico vai ser igual à minha carga elétrica. Tudo bem? Então, tomem cuidado. Leiam com bastante atenção o exercício para não fazer besteira. Tá bom? Vamos lá, copinha rapidinho. Vamos lá. Copiaram? Vamos lá? Então, gente, tomem cuidado quando você mexe com a fórmula, tá? É uma coisa, pode achar o número de elétrons. Se você achar o número de elétrons, eu vou usar Q igual a N vezes Z. Então, mexam com a fórmula. Tomem cuidado na hora de você mexer com a equação, passar de um lado para o outro. Tranquilos? Não consegue montar exercício, tá? Olha o que eu quero de vocês nessa aula de hoje, então. Vocês vão assistir essa videoaula, claro. Eu quero que vocês voltem na apostila, dar uma lida,
grifem as partes importantes, tá? Anotem todas as fórmulas, claro, anotem as unidades de medida, que é muito importante, tá? Não só a fórmula, saber usar essa fórmula, tá bom? Eu sempre peço de vocês, trabalhem bastante com as unidades de medida e as suas transformações, que é bem tranquilo, tá bom? Aí no caso a carga, dificilmente a carga não vem em coulomb, só tome cuidado que a carga vem em mi, né? Vamos supor, ó, vem assim, ó, 2 mi. Aí esse mi, lembra, vale 10 elevado a menos 6. A carga geralmente ou vem em coulomb direto ou vem assim, em função de mi, tá? A intensidade da corrente é em amperes, tranquilo, tá bom? Um outro símbolo que às vezes aparece bastante é o miliamperes, vamos supor assim, ó. A intensidade da corrente é 10 MA. Esse M vem de mili, e esse mili é 10 elevado a menos 3, tá? Isso aqui são algumas unidades que podem aparecer no exercício. Não são muito comuns, mas pode aparecer. O mi aparece bastante, esse mili é pouco. De cada 10 exercícios, um aparece, olha lá, tá bom? Mas é bom saber, se você vê esse M, é mili, é dividido por 1000, daí esse nome, tá bom? E esse aqui, o mi pra gente, 10 a menos 6, tá? E o que pode aparecer para você diferente é isso aqui, o E é constante, né? Se for usar Q igual a N vezes E, o N é número de elétrons, o número não muda, né? Que pode talvez mudar alguma coisa ao tempo. O tempo pode aparecer em minuto, alguma coisa do tipo, você tem que converter para segundo, tá? Mas isso é bem facinho, já estão macaco velho de fazer isso aí já, né? Então isso aqui eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Pode aparecer ou em função de mi ou em função de mili, tá? Tanto a intensidade quanto a carga. Pode aparecer o mi aqui, pode aparecer o m aqui, não tem problema nenhum, tá? A ideia é a mesma. Um mi equivale a 10 a menos 6, ou seja, é o número dividido por 1 milhão, e um mili equivale a 10 a menos 3, ou seja, é o número dividido por 1000. Tudo bem? Tranquilos aí? Então, voltando, quero que vocês façam o quê? Novamente, assistam uma aula, leiam de novo a aula da apostila, é importante, grifem as fórmulas, anotem as unidades de medida, tá bom? Anotem se achar de tudo importante. Eles vão fazer o quê? Qual é a atividade de vocês para finalizar a aula? Exercícios. Eles vão fazer exercícios 1, 2 e 3. Página 159 e 160, tá? Beleza? Esse conferir aqui, exercício 1, 2, 3, página 159 e 160, tá bom? A tarefa eu não vou pedir para vocês aqui, que eu vou continuar mais umas 2 aulinhas, aí amarra umas 3, 4 aulas tarefas de uma vez. Beleza, galera? Então, ó, copiem direitinho, não esqueça da atividade, tá? Exercícios 1, 2, 3, página 159 e 160. Tranquilos? Alô, galera, um abraço para vocês, até a próxima. Fui!